Bom pessoal, eu vou falar nesse vídeo sobre condições lógicas, implicação, que é o uso de variáveis binárias para construir alguns tipos de restrição, ok? Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos e depois a gente vai construir um modelo mais prático, mostrando o uso de cada um dessas lógicas, ok? De algumas delas, não todas. Mas acho que para ficar mais claro, com um exemplo fica melhor. Bom, então o primeiro exemplo aí, a gente quer construir uma lógica do tipo não há, Então não há seria isso aqui, Então toda vez que o A aqui, assumir o valor 1, o não há tem que ser 0. E toda vez que o A assumir o valor 0, o não A vai assumir o valor 1. Então aqui está bem claro, Ou seja, é o contrário do valor de A, Então eu tenho uma variável que vai ser sempre o contrário do valor que o A assumir, Então, como mostrado aqui, se o A for igual a 1, então o não A, vai ser igual a 1 menos 1, Então o não A vai ser 0, Se o A for 0, Se o A for 0, o não A é igual a 1. Então o não A é sempre o valor contrário ao valor de A. A outra implicação que a gente pode ter, é se A, então B, O que quer dizer, Isso aqui está querendo dizer o seguinte, se o A assumir o valor 1, então o B tem que assumir o valor, obrigatoriamente tem que assumir o valor 1. Repara que esta restrição aqui, ela não impede o B de ser 1 se o A for 0, Mas se o A for 1, obrigatoriamente o B também tem que ser 1, Então, como aqui está maior ou igual, Se aqui for 0, o B pode assumir 0 ou 1. Se aqui for 1, obrigatoriamente o B tem que ser 1 também. A outra lógica é se A, então não B, Aqui está querendo dizer o seguinte, se o A for 0, o B pode ser 1, Mas se o A for 1, obrigatoriamente o B tem que ser 0, Então, se acontecer o A, então o B tem que ser o contrário de A, certo? A outra lógica, se não há, então B. Aqui é o contrário. Se o A for 0, obrigatoriamente o B tem que ser 1, Mas pode ser que os dois sejam 1 aqui, Se os dois forem 1, aqui pode assumir o valor, Aqui pode ser, se os dois forem 1, aqui pode ser 2, 2 é maior ou igual a 1, não tem problema. A outra restrição seria se A, então B ou C, Então se o A for 1, obrigatoriamente pelo menos um dos dois aqui também tem que ser 1, certo? Se o A for 0, os dois podem ser 0 ou os dois podem ser 1, certo? Mas se o A for 1, se A, então B ou C, pelo menos um dos dois tem que ser igual a 1. A outra aqui, se B ou C, então A. Aqui está querendo dizer o seguinte, se o B for 1 ou o C for 1, então o A tem que ser 1. Se os dois forem 0, aí aqui tem que ser maior ou igual a 0, o A pode ser 0 ou pode ser 1, não faz diferença. Mas se pelo menos um dos dois aqui for 1, então como é binário, vai ter que ser, por exemplo, vamos imaginar aqui que só o B é 1, então fica A maior ou igual a 0,5 vezes 1 mais 0, Então isso aqui vai dar meio, Então A tem que ser maior ou igual a 0,5. Como o A só pode ser 0 ou 1, obrigatoriamente ele vai ser 1, certo?
Nessa outra aqui a gente tem, né, se B e C, então A. Aqui no caso, o A, né, ele tem que ser 1 se os dois aqui forem 1 simultaneamente, né? Então, por exemplo, se os dois forem 0, o A aqui vai ser maior ou igual a menos 1, né? Então o A pode ser 0, pode ser 1, tá livre, né? Se um dos dois for 1, somente um dos dois for 1, essa conta aqui vai ficar, né? Vai anular o menos 1 aqui, como o outro é 0, o A também fica entre 0 e 1, tá livre também. Agora, se os dois forem 1, né? Então essa aqui vai ficar 2 menos 1 vai dar 1, então o A tem que ser maior ou igual a 1. Então obriga, né, que o A seja 1. Aí por fim, a gente tem aqui, né, se M ou mais dentre N elementos, então A. Né? Então, se ocorrerem, se M entre N elementos for igual a 1, então o A tem que ser igual a 1. Né? Ou seja, se o somatório dos N elementos que eu tenho for maior ou igual a M, então o A tem que ser 1. Obrigatoriamente o A tem que ser 1. Então, como que eu posso fazer esse tipo de restrição? Então, nesse primeiro somatório aqui, ó, eu tenho o somatório dos N elementos. Né? Então, vou só fazer aqui. Somatório dos N elementos estão aqui, certo? Aí aqui eu faço, né, menos o M, que é o valor que eu quero, né, maior ou igual a M, mais 1. E embaixo aqui, ó, os N elementos, que é maior do que M, menos M mais 1. Então, ó, a primeira situação, vamos imaginar que o somatório é menor do que M, certo? É menor do que M. Então, esse valor aqui vai dar, né? Se for menor do que M, vamos imaginar que é uma unidade menor do que M, então aqui vai dar menos 1 mais 1, vai dar 0 em cima, então o A, no final das contas, né, vai ser maior ou igual a 0. Ou seja, ele está livre, né? Pode ser entre 0 e 1. Se for um valor menor ainda, né? Então, aqui em cima vai dar um número negativo, aqui embaixo sempre vai dar um número positivo, né? Então, o A tem que ser maior ou igual a um valor, vou colocar aqui, chamar de B aqui, um valor negativo. Então, na verdade, eu continuo o A livre, né? Ele pode ser 0 ou pode ser 1. Agora, se isso aqui for igual a M, por exemplo, né? Aqui vai dar o valor 1, né? Então, M menos M mais 1 vai ser 1. E aqui sempre vai dar um valor positivo, porque o M é menor ou igual a N, né? Então a gente vai ter que o A é maior ou igual. No pior caso aqui vai dar um número fracionário bem pequeno aqui. No pior caso, vamos imaginar aqui que o N é 1000, aqui é 10, por exemplo, né? E aqui é 1. Então a gente teria aqui uma divisão de um número, sei lá, vamos colocar aqui 991, né? Então aqui vamos imaginar que seja 10, né? E ele somou exatamente os 10 elementos, dividido aqui por 1 dividido, né? Então vai dar um número pequeno, mas aí como o A tem que estar entre 0 e 1, né? Ele obrigatoriamente vai ser um valor por exemplo, né? Como ele só pode ser 0 ou 1, então obrigatoriamente ele vai ser 1. Então A igual a 1, nesse caso aqui, né? Então isso obriga, né, que ele seja maior do que 0. Então, nas duas primeiras situações, né, ele pode ser livre, né, na verdade, e se isso ocorrer, ele vai ser maior do que 0. Bom, uma aplicação prática aí, né, dessas lógicas, né, de algumas delas, certo? Então vamos imaginar que tem uma empresa e essa empresa ela tem que escolher alguns projetos para serem desenvolvidos, né, serem executados. Né? O interesse é escolher aí entre 1 e 7 projetos que ela tem à disposição, né? E o objetivo é maximizar a quantidade desses projetos, só que ela tem algumas restrições, né? Então, não pode escolher todos os projetos, você deve escolher pelo menos um projeto, né? O projeto 1
não pode ser escolhido se o projeto 3 for. O projeto 4 só pode ser escolhido se o projeto 2 também for. E você deve escolher ou ambos projetos, né? 1 e 5 ou nenhum deles, certo? Então eu vou mostrar a resolução desse problema no Lingo, né? Construindo essas lógicas, tá? De implicação. E depois eu vou mostrar mais algumas lógicas e mais alguns exemplos, ok? Então vamos lá para o Lingo. Então, pessoal, eu já coloquei aqui, né, as restrições que a gente tem que seguir aqui no exemplo. Para não ter que ficar voltando lá, vou usar aqui os sets, né, para definir os projetos. Então, vou colocar aqui P de 1 até 7, né, e vou usar aqui o X como variável de decisão. Então, o X varia de 1 até 7. Então, a gente tem, né, que... Já vou colocar aqui a restrição, né? Arroba for P índice I, o X arroba bin, né? Arroba bin XI. Então, já garante, né, que o meu X é binário. E vou colocar aqui a restrição, que é maximizar a quantidade de projetos. Então, eu vou só somar, né, os projetos XI. Então, no máximo, né, eu vou escolher todos os projetos. Mas aí está me dizendo, né, você não pode escolher todos os projetos. Então, como eu não posso escolher todos, eu tenho que... Vou colocar aqui letra A, né? O somatório, né, de todos os projetos. Então, esse somatório tem que ser menor ou igual a 6. Né? Se eu não posso escolher todos, no máximo posso escolher 6. Como eles têm todos o mesmo peso, na verdade aqui a gente tem várias soluções ótimas aqui, né? Basta eu eliminar um dos projetos. Você deve escolher pelo menos um. Bom, então pelo menos um. Esse mesmo somatório aqui, né? Tem que ser maior ou igual a 1. Na letra C, a gente tem o projeto 1 não pode ser escolhido se o projeto 3 for. Né? Então, na verdade aqui, se eu escolher o 1, eu não posso escolher o 3. Né? Se eu escolher o 3, eu não posso escolher o 1. Então, na verdade, é o seguinte, né? Ou os dois vão ser 0, ou um dos dois vai ser 1. Então, aqui eu tenho que o x1 mais o x3, né, tem que ser menor ou igual a 1. Né? Eu vou escolher um ou outro, né? O projeto 4 só pode ser escolhido se o projeto 2 também for. Né? Agora, o 4, repare o seguinte, se eu escolher o 2, eu posso escolher o 4 ou não. Né? Agora, se eu escolher o 4, o 2 tem que estar na escolha também. Né? Eu posso escolher o 2 sem escolher o 4, mas se eu escolher o 4, o 2 obrigatoriamente tem que vir junto. Então, aqui, nesse aqui, o x4, né? O x4 tem que ser menor ou igual
ao x2, né? Então eu posso escolher o x2, por exemplo, aqui pode ser 1 e o x4 ser 0, não tem problema. Mas se o x4 for 1, obrigatoriamente aqui tem que ser 1 também, certo? Você deve escolher ou ambos os projetos 1 e 5 ou nenhum deles, né? Então, ou os dois vão ser 1 ou os dois vão ser 0. Isso implica que os dois, na verdade, têm que ser iguais, né? Então, o x1 tem que ser igual ao x5. Então vamos rodar aqui. Então isso aqui contempla todas essas restrições. Vou voltar lá nos slides para mostrar algumas outras lógicas, ok? Depois a gente volta aqui para o link. Bom, outro tipo de restrição, né, que pode ocorrer, que a gente precisa aí utilizar variáveis binárias, é restrição do tipo, né, ou uma restrição ou a outra, exclusivamente, né? Então, eu nunca vou ativar as duas restrições ao mesmo tempo. Se uma estiver ativada, eu vou desativar a outra, né, e vice-versa, certo? Então, aqui, por exemplo, né, eu posso fazer desse tipo aqui, né? Então, seja restrição, né, A1x menor ou igual a B1 ou A2x menor ou igual a B2. Né? Então, como que eu posso fazer para ou vou usar essa restrição no problema ou vou usar essa restrição no problema? Não posso usar as duas ao mesmo tempo. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Então, por exemplo, né, A1x menor ou igual a B mais y vezes m, onde y é uma variável binária, né? E na outra restrição eu vou colocar A2x menor ou igual a B2 mais 1 menos y vezes o m. Esse m aí é um parâmetro, né, um valor muito grande, né, conhecido como Big M. A ideia dele é simular um valor infinito, né, embora valores menores gerem formulações mais fortes. Essa questão de formulação mais forte, quando a gente vê programação inteira, fica mais claro, né, desde que m seja grande o suficiente para cumprir seu papel, ou seja, o ideal é que ele seja grande o suficiente para ativar uma restrição e desativar a outra, né, mas que ele não seja muito grande para que o problema não tenha uma relaxação muito ruim, né? Aí, como eu falei, quando a gente vê essa parte aí de relaxação, programação inteira, fica um pouco mais claro o papel aí do Big M, certo? E a importância dele não ser um valor tão grande, né, a ponto de prejudicar a modelagem. Mas o importante é que ele não seja pequeno, né, para que ative, né, as duas restrições ao mesmo tempo, certo? Então, como que funciona, né, esse y vezes o Big M aqui, o 1 menos y vezes o Big M? Então, imagine o seguinte, ó, se nesse caso aqui o y for 0, olha o que vai acontecer. Quando o y fazer assim, se o y é igual a 0, aí a gente tem o quê? Tem A1x menor ou igual a B1. Então, essa restrição aqui, ó, como aqui é 0, né, tá ativada, né? E a outra, ó, vai ficar A2x menor ou igual a B2, né, mais m, certo? Por quê, né? Que aqui é 0, então 1 mais 0 vezes m, né, vai ficar m. Então, na verdade, como o Big M é um valor muito grande, tendendo ao infinito, né, então essa restrição aqui praticamente ela não está valendo de nada, né, porque tem que ser menor ou igual a m, certo? Como m é um valor infinito, qualquer coisa aqui vai ser menor ou igual a m, certo? Para o caso de y ser igual a 1, aí vai ser o contrário, né? Então a gente tem A1x menor ou igual a B1 mais m, né? E A2x menor ou igual a B2. Aí essa restrição aqui agora é a que está ativa, certo? Então, quando
o y é 0, eu ativo a primeira restrição. Quando o y é igual a 1, eu ativo a segunda restrição. Então essa é a ideia aí, né, de utilização da variável binária, né, para fazer ou uma restrição ou outra, juntamente com o Big M. Né, uma outra opção, às vezes, né, em algumas situações especiais, a gente não precisa utilizar o Big M. Por exemplo, nessa situação aqui, vamos imaginar, né, que eu tenho ou uma restrição ou outra, e aí eu sei, né, que o x ele é um valor real maior ou igual a zero, então ele é positivo. E eu sei também que a minha matriz A aqui, ó, ela é positiva também, certo? Ou seja, eu sei que esse lado aqui nunca vai dar um valor negativo. E sei que esse lado aqui também nunca vai dar um valor negativo. Se eu sei isso, se eu já garanto isso, que isso vai ocorrer, que isso aqui é um dado de entrada, né? Então, se eu já garanto que isso vai ocorrer, eu não preciso utilizar o Big M aqui nessa situação. Reparem que vai ser a mesma coisa, né? Eu vou ativar uma restrição, eu vou ativar outra, né? E aí, ó, quando o y aqui for 1, então, quando o y for 1, eu tenho A1x maior ou igual a B1 e embaixo eu vou ter A2x maior ou igual, quando o y for 1 aqui vai dar 0, né? Então maior ou igual a 0. Como eu sei que esse lado aqui sempre vai estar maior ou igual a 0, então na verdade essa restrição aqui está desativada. Quando o y for 0, né? Quando o y for 0, eu vou ter que o A1x vai ser maior ou igual a 0 e o A2x maior ou igual a B2, né? Que aqui é 0. Então, é só multiplicar aqui, certo? E aí, como eu garanto, né, que esse lado aqui vai ser sempre maior ou igual a 0, então, na verdade, essa restrição aqui ela está desativada. Então, isso é um caso especial, né? Se eu não garanto, né, que aqui pode ser, por exemplo, dar um valor negativo, né? Aí eu vou ter que usar o Big M, né? Mas aí o Big M com sinal negativo também, né? Que aí no caso vai ser menos infinito. Eu vou ter que subtrair o M, na verdade. Então, continuando o problema lá da escolha dos projetos, né? Vamos fazer aqui também lá no Lingo essas duas restrições aqui, né? Que é, você deve escolher ou no mínimo todos os projetos 1, 2 e 3, ou no mínimo 3 dos projetos 2, 4, 5 e 6. No máximo, 1 entre os projetos 1 e 2, ou no máximo 1 entre os projetos 6 e 7. Vamos fazer lá no Lingo também para ver como é que fica. Bom, então continuando o exercício, vamos inserir, né, as duas restrições que foram ditas lá no slide, né? Você deve escolher ou no mínimo todos os projetos 1, 2 e 3, ou no mínimo 3 desses 4 aqui, né? Então, vamos fazer aqui. Vou criar aqui a F1, né, que seria a primeira parte ali da restrição. Então vai ficar x1 mais x2 mais x3, no mínimo todos, né? Então maior ou igual a 3, e o F2 que é x2 mais x4 mais x5 mais x6 tem que ser maior ou igual a 3 também, né? Então, na verdade, o que eu estou fazendo, eu vou ativar essa ou vou ativar essa restrição aqui, né? Não as duas simultaneamente. Aí, repare que aqui, ó, cai naquele caso especial, né? Como eu sei que isso aqui sempre vai dar maior ou igual a 0, o lado esquerdo aqui sempre dá maior ou igual a 0, então, para eu desativar uma dessas restrições aqui, basta eu zerar um desses lados, né? Para zerar aqui, eu posso multiplicar aqui por uma variável binária, né? Vou chamar aqui de y1. Então, deixa eu definir que o y1 aqui é binário, né? Arroba bin y1, né? E aqui eu vou multiplicar, né, por 1 menos o y1. Então, quando o y1 for 0, eu desativo aqui,
e ativo aqui. Quando ele for 1, eu desativo a de baixo e ativo a de cima, certo? Se eu rodar aqui, né, então ele desativou, né, a primeira restrição, né, que ele não escolheu as 3, né, das 3 primeiras lá. Bom, a segunda vai ser aqui, né, G1. Eu vou usar aqui agora o M grande, né? E aí depois vou deixar para vocês trabalharem aí esse M grande. Então vamos lá. Tem que ser no máximo, né? No máximo 1 entre os projetos 1 e 2. Então o X1 mais o X2 tem que ser menor ou igual a 1. E o G2 é o 6 e 7, né? 6 e 7 menor ou igual a 1. Então, ou uma, né? Ou a outra restrição aqui. Aí, no caso aqui, eu vou criar aqui o M, né? Vou chamar o M aqui de 10, que é suficiente, a gente vai ver que é suficiente. Depois eu vou trocar para 0, aí vocês vão ver que não vai ser mais. Então, reparem, né? Quando eu desativar aqui, eu tenho que somar um valor grande aqui. Então, vou chamar aqui de Y2 vezes o M. Então, o Y2 tem que ser binário. E aqui então eu não vou somar nada, né? Se o Y2 for 1, aí aqui eu não somo nada. Então 1 menos Y2 vezes o M grande, né? Se o Y2 for 0, aqui eu não vou somar nada e aqui eu vou somar o M grande. Ok? Então com M igual a 10 vai funcionar, vamos lá. Aí ó, então repare que agora, né? Ele ativa a última restrição, né? E entre 6 e 7 ele escolhe a restrição, ele escolhe o projeto 7, né? Se, por exemplo, né, se eu colocar aqui o M igual a 0, repara que ele vai ativar as duas, né? Aí ele escolheu 5 projetos, agora ele escolhe 4. Agora ele também escolhe entre 1 e entre 2, ó, tá vendo? Então, como o M grande não é grande o suficiente, aí acontece, né, de dar errado, né, essa escolha entre uma ou entre a outra restrição. Aí fica para vocês aí tentar descobrir, né, qual o menor valor possível para M grande aqui, ok? Então é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo.